Hoje pela manhã, bênção de Deus estarmos juntos aqui, neste dia 22 de outubro, não é? Primeiro dia de uma nova semana, e eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias, lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 12, no finalzinho do Eclesiastes, capítulo de número 12, e nós vamos fazer essa leitura, mesmo assentados, mas eu peço que você preste atenção em tudo, para que a gente possa caminhar bem aqui, e falando apenas o necessário, assim sempre eu tento me organizar, para não cansá-los, mas para ajudá-los para a vida. Que o Senhor assim nos ajude, portanto, sempre em tudo. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho, tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim e estudar demais é cansativo. Aqui termina o meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo. Seja o bem, seja o mal. Você pode orar comigo mais uma vez? Nós queremos te dar graças a Deus, nosso maravilhoso Pai, o Eterno de Israel. Nós queremos, por seu Espírito, pedimos que o Senhor nos dê a tua palavra e que tudo aqui, o que juntos construirmos na tua presença, nos unimos a tudo que juntos já fizemos aqui como comunidade reunida neste lugar, para que
abrindo o nosso entendimento, aquecendo o nosso coração, seja tudo significativo para a nossa vida, ao lado de todo mundo, em favor da causa do reino e para a glória do teu nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode parecer um pouco deprimente essa primeira parte aqui da leitura que nós fizemos no livro do Eclesiastes, mas o livro do Eclesiastes, que é a lição de casa que eu deixo para vocês hoje, 12 capítulos que você tem que ler com atenção e prestando atenção no seguinte: é uma leitura como você vai encontrar ao fazer a leitura ali do livro do Eclesiastes, é uma leitura que o sábio, que o pensador, que o pregador, que o Eclesiastes, por assim dizer, ele faz do que é a vida de verdade da gente, no nosso dia a dia. Você vai encontrar lá essa expressão, aquilo que acontece debaixo do sol. É uma passada de olho, mas com assim bastante intencionalidade, é um olhar assim bastante atento para aquilo que é a realidade da nossa vida. Esse livro aqui, ele se ocupa do que acontece na nossa vida. E aí, o sábio que escreveu, ele vai pensar a vida a partir das muitas buscas que a gente empreende. O que é que faz dar sentido para a vida? O que é que dá sentido para a vida? É dinheiro, é poder, é trabalho, é mulher. O que é que dá sentido para a vida da gente? É realização. E aí, então, ele vai nos levar sempre para a gente organizar a nossa vida sempre debaixo da boa mão de Deus, num relacionamento com o Senhor. É isso que ele vai fazer. Por isso que é um livro tão importante para a gente seguir lendo na nossa história. Todo ano, você precisa tirar um tempo em especial para ler o livro do Eclesiastes, para estudar de novo o Eclesiastes. E se você quiser fazer isso mais de uma vez por ano, é uma coisa boa que você vai fazer. Mas por mais que esse relato aqui, os primeiros 7 versículos do livro, eles tenham esse toque que nos conduz para a gente pensar a nossa velhice, porque o que ele está dizendo assim, que vai chegar um tempo que a gente vai fraquejar. E tomara que esse tempo chegue, sabe por quê? Porque quer dizer que você vai envelhecer. Só chega nisso quem vai envelhecer, quem vai viver o suficiente para chegar lá. Não é? Então, uma leitura assim é necessária, porque quando a gente para pensar no que vem pela frente, a gente valoriza a vida. E nos nossos últimos 2 encontros, eu preparei vocês para a gente chegar nesse momento aqui. Não é? O anterior foi para dizer para você que a escolha é sua. Ajudar a pensar. Hoje eu quero propor uma escolha para você. Escolha viver, mas não de qualquer jeito. Viver com alegria e com sabedoria. Então hoje eu canalizo as coisas que a gente já vem dizendo, que eu já vim construindo nas minhas mensagens anteriores, para trazer você para também essa reflexão. Isso aqui não resolve tudo, mas isso aqui é uma ajuda para você, é uma ajuda para mim, é uma ajuda para a gente, para quem está em casa, aqui agora ou quando estiver. Então, por que é importante a gente se organizar para viver? Como a gente viu aqui, coisas bem simples e rápidas para a gente dar uma passadinha. Porque a morte é inevitável. Ela é inevitável para mim e ela é inevitável para você. O versículo 7 diz que no final de todo esse processo da vida, quando muita coisa ali de forma poética foi escrita, olha que coisa mais linda, né? Quando diz assim, dos cabelos que vão lembrar a amendoeira em flor, os cabelos brancos que vão... Quando esses cabelos ficam em cima da cabeça, não é verdade? Porque tem processos na gente, o meu aqui em cima já está indo. E diz que é um processo que a gente não para de crescer, né? Então você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e os cabelos têm que dar espaço ao crescimento. Por isso que eles somem, por isso que eles desaparecem, né? Brincando assim, claro, comigo, com você, nós todos que estamos nesse processo, e aqueles que já chegaram ao auge desse processo, faz parte da vida. Celebre a vida.
seja ela como for, com cabelo ou sem, mas celebre a vida. Estamos aqui para falar sobre a importância de viver e viver, porque a morte é inevitável. Ao final do processo, diz o versículo 7, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Então, o que é que a gente precisa sempre prestar atenção? Vamos desfrutar da vida todo dia um pouco mais. Fazendo isso com muita consciência, fazendo isso com muita intencionalidade, fazendo isso assim e entendendo que o que vem depois está nas mãos de Deus. A gente sabe muito pouco, mas o que a gente sabe é suficiente. Já contei para vocês aqui. O que a gente precisa saber desse negócio, dessa relação vida e morte? Que quando eu acordo vivo aqui, Deus está comigo, amém? Amém? Diga para quem está ao seu lado, acordou hoje, querido, Deus está com você. Despertou hoje, está respirando aí, Deus está com você. E o que a gente precisa saber e ter de segurança, Alves? Que quando a gente despertar lá, nós estaremos com Ele, aleluia. Quando a gente despertar lá, não acordou aqui, acordou lá, estaremos com Ele. O que é que tem aqui, tem lá que é importante? A presença dEle. A presença dEle é disso que a gente precisa depender, de ter a presença de Deus com a gente. Então, além de a gente saber que a morte é inevitável, a gente precisa, portanto, chegar a uma outra declaração, a vida é breve. Quanto tempo você tem de vida, Karine? E você, André? E você, Elis? E você, Bruno? Ninguém sabe. Então, como a gente não sabe, a gente não pode dizer que a gente tem muito tempo, ou pode? Não é verdade? A gente não pode dizer que a gente tem muito tempo. Então, por isso que cada dia é importante. Percebe? Se a gente vive com mais consciência disso, a gente valoriza mais o fato de a gente estar vivo também hoje, aqui, agora, a partir de tudo que significa estar vivo hoje, aqui e agora. Então, porque a vida é breve, aproveite, viva com intensidade. Isso significa, portanto, que a juventude ela é passageira. Quando você percebe, já escorreu pelas mãos. Quando já descobriram isso, levante a mão. Tem bastante gente aqui, da minha turma. A juventude vai indo, né? Então, ela é passageira. E a gente começa a ter que lidar com essas realidades. Às vezes a gente chega, não é? Numa idade avançada, com o corpo muito cansado, mas com a cabeça boa. Mas pode acontecer o contrário também. A gente chegar numa idade com o corpo bom, mas a cabeça um pouco confusa. A gente nunca sabe como que vai ser. Mas são realidades da nossa vida com as quais a gente tem que lidar. E aqui hoje é só para dizer, então, decida viver. Diga para quem está ao seu lado aí assim, viva. Viva, decida viver. É bom ouvir, para a gente poder traduzir isso em oração diante de Deus. Falar, Senhor, me dá gosto pela vida, né? Me ajuda a caminhar dessa maneira. Então, viva desfrutando a vida. Primeiro lugar, vamos para o capítulo 9 agora, fazer uma leitura breve com você, de uma passagenzinha aqui, onde o sábio ele ajuda a gente a pensar algumas coisas. Capítulo 9, versículos de 7 até o 10, tá? Ele vai dizer o seguinte, propor o seguinte para a gente, sempre em tom de reflexão, daí a gente aplica. Portanto, coma sua comida com prazer, beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes, use perfume, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Você viu que o que ele está dizendo para a gente, em outras palavras, é que estar vivo significa a capacidade de fazer coisas que os vivos fazem. Eu vou dizer de novo. Estar vivo significa ter a capacidade de fazer as coisas que vivos fazem. Pastor, mas é óbvio demais. Mas então, por que a gente não desfruta a vida com tudo que ela pode? Você percebeu aqui, por exemplo, na leitura que ele fez,
Olha, vive intensamente ao lado da esposa com quem você pretende passar todos os seus dias. Olha que coisa mais linda. Não dá ô Lucimar, eu vou chegar, vou te dar um beijo, meu amor. E vai ser um beijo molhado, ela está lá conectada. Ela está fazendo o almoço e conectada com a gente aqui. Vou dar um beijo molhado em você. Entendeu? Oi? Ela? Ah, com certeza ela deve estar falando lá, Dilson, quando ela ficar brava, fala Dilson, entendeu? Mas me aguarde. Então, o que a gente precisa? Assim, e tem uma coisa que assim, ó, tem uma série aí, aquela N com E, né? É uma menininha toda romântica, então, quando ela caminha assim por aquelas florestas lá, da onde ela mora, ela fala assim, nossa, como são lindas essas plantas, e ela vê o bichinho, ela celebra o bichinho, e aí você percebe que esse lado, desse olhar que a gente tem que ter, para as coisas boas que o Criador fez, para eu e para você desfrutar. Entenda uma coisa, do que eu estou falando? Pastor, mas o que você está querendo dizer? Quantos aqui receberam a salvação de Jesus? Você recebeu a salvação de Jesus? Você está nesse barco dos salvos, dos agraciados? O que é que Paulo apóstolo diz que aconteceu comigo e com você, Marco? Quando a gente foi resgatado em Jesus? Que agora nós fazemos parte de uma nova criação. Se eu faço parte de uma nova criação, então eu preciso honrar a Deus celebrando a vida. E ao lado das pessoas com quem eu desfruto a vida. Então eu tenho que fazer isso, por exemplo, hoje de manhã, aqui ao seu lado. Você é a pessoa que eu conheço, você é a pessoa com quem eu convivo. Então eu estou aqui celebrando a minha fé em Deus, ao lado dos meus irmãos e das minhas irmãs, e com isso eu estou honrando a Deus que de novo hoje soprou e me permitiu viver mais um dia. Percebe? E é nessa mesma consciência que eu falei, que eu vou chegar em casa, vou dar um beijo na Lu, mas não vai ser só isso. A gente tem uma semana pela frente, de vida juntos, de muitos momentos juntos. E hoje eu posso, porque eu sou uma nova criação de Deus, ainda em obras, mas uma nova criação de Deus, eu posso desfrutar da minha vida ao lado dela, numa outra consciência que Deus me deu, que é uma consciência que lá atrás, antes de eu estar em Jesus, eu não tinha. Lá atrás, antes de estar em Jesus, eu não tinha a condição que eu tenho hoje de ser um marido para ela do jeito que, com a graça de Deus, eu consigo ser hoje. Está dando para entender onde que eu quero chegar? Projeta isso para a vida. Porque, olha, deixa uma coisa que é importante para a gente. Sabe a Nova Jerusalém? Lá no Apocalipse não tem a cidade chamada Nova Jerusalém? E a gente fala assim então, né? A gente vai morar no céu. A gente vai para a Nova Jerusalém. Será que é isso que está escrito? Sabe o que está escrito lá? Que a terra vai estar restaurada. Essa terra vai ser restaurada. Sabe o que está escrito lá? Que a Nova Jerusalém vem e se estabelece na terra. Você está entendendo? É o céu que vai descer. Então o que a gente precisa entender é que tudo que faz parte da nossa vida hoje, aqui e agora, sendo nós agraciados por Deus na nova vida que agora nós temos com Jesus, tem que fazer sentido e tem que ser celebrada ao lado de todo mundo, no nosso dia a dia, na nossa vida de verdade. Deu para entender isso? Então, enquanto você vive a sua vida ao lado de todo mundo, você faz isso para honrar a Deus, para celebrar essa vida que de Deus você tem recebido. Então, escolha viver. Diga para quem está ao seu lado, escolha viver. Viu? Porque assim, pode ser que você fala, mas pastor, você está falando umas obviedades. É muito óbvio demais. Não sei se vocês estão comigo. Sabe por que eu faço isso aqui? Porque, sendo franco, a gente se perde de tempo em tempo, cada 5 minutinhos você já se distrai. E também porque tem alguns temas que nem todo mundo quer ouvir, por diversos motivos. E aqui não é uma acusação, aqui é para ajudar você. Por que tem que escolher viver? Porque tem gente que vive morrendo. Tanto que a pessoa chega em casa, alguém fala assim, viu, mas parece que você está morrendo.
Porque é o estilo de vida da pessoa. A pessoa, ela vive morrendo. Ela vê sempre o pior. Ela reclama de todo mundo. Ela encontra uma maneira para estar de mau humor. Ela encontra um motivo para ter o que falar de alguém, seja quem for. Do presidente à vizinha. Sei lá. Encontra motivos para ver sempre o pior. Para sempre se lamentar. Para sempre, enfim, viver nesta melancolia. Porque a vida, ela tem os seus desafios. E a vida quer fazer isso comigo, com você. Mas Deus, por sua palavra, Ele quer dizer, viu? Celebre. Tem uma outra mentalidade. Ao invés de viver morrendo, como a morte é inevitável, morra vivendo. Você vai chegar na morte, mas até lá, viva. Você entendeu aqui? Guardou isso para o seu coração? Então vamos prestar atenção nisso e pedir graça para o Senhor para a gente seguir esse nosso caminho. Então, não fique pensando assim, o que será de mim? Você já parou para pensar assim? Você fica pensando assim? Você se organiza assim? O que será de mim? Tem gente que estacionou no ser, mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Mas e se acontecer aquilo outro? E tem gente também que o discurso é assim, mas viu, você viu o que a vida fez comigo? E aí vai para outro, viu, mas você viu o que a vida fez comigo? Aí vai para outro, mas viu, você viu o que a vida fez comigo? E todos esses discursos, eles têm a sua razão. Não estou dizendo que é sem motivo. Não estou dizendo que não doeu. Mas tem uma pergunta que a gente precisa aprender a fazer e a responder. A pergunta é assim, afinal de contas, então, o que você está fazendo com a sua vida? Responda para mim agora. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? A gente viu aqui 5 depoimentos, 6, com a menina de uma outra igreja. E o que os nossos meninos disseram assim, olha, eu quero descobrir em Jesus o que é, afinal de contas, que eu posso fazer com a minha vida. Não é legal? A gente percebeu o Eclesiastes dizendo assim, ó, honre a Deus, lembre-se dele, estão comigo? Desde a sua juventude. E a gente vê aqui 6 adolescentes dizendo assim, olha, eu quero saber o que é que Deus tem comigo, o que é que Deus tem para mim. Percebe? Que eles estão entendendo esse chamado, mas esse chamado continua sendo para mim e continua sendo para você. A gente precisa seguir nessa consciência. Eu já contei para vocês, conto de novo, porque não custa contar, né? Lá em Missões Pioneiras tinha a dona Persites, que era de Ubatuba, nascida lá. Foi contratada para ser uma babá da filha de um casal polonês, isso muito tempo atrás. E ela acabou vivendo com essa família toda a história dela. Tanto que, no final da vida delas, ela, que foi a babá, e a menina que ela cuidava, ambas já anciãs, idosas, né? Tinha uma diferença, se eu não me engano, de 10 anos. Então, dona Persides, eu vou contar isso para vocês, com os seus 100 anos, e dona Itaci com os seus 90, só para você entender a coisa. Ainda viviam juntas. E dona Persides foi quem levou a família toda dela para Jesus. E aí, então, me sentei com a dona Persides um dia lá, e aí, dona Persides chegou para mim e falou assim, pastor, ela vivia encurvadinha assim, né? Pequenininha que ela era. Eu já falei para Jesus que eu estou tão cansadinha. Falou assim, estou tão cansadinha, mas Jesus falou para eu esperar mais um pouquinho, que ainda não terminou a obra que Ele tem com a minha vida. Olha que coisa mais linda. E nesses 2 anos que ela viveu ainda, porque ela faleceu com 102 anos de idade, nesse tempo, ela chegava, e o pedido dela na oração assim, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento na sua palavra. Ela sempre chegava de táxi e contava, irmãos, quero agradecer porque hoje eu conheci tal pessoa e eu pude falar de Jesus no táxi e a pessoa aceitou Jesus. Ela nunca via problema no que ela carregava de idade, ela sempre via oportunidade para repartir quem ela era com todo mundo que ela conhecia.
Mas o auge da coisa, pessoal, só para te contar, isso com 6 anos de idade, foi o dia que ela chegou, era uma terça-feira, ela falou: irmãos, eu quero pedir oração. Quero pedir oração, prepare-se, Gustavo, quero pedir oração pela minha voz. Porque na sexta-feira vai aí uma sobrinha da Itaci lá em casa, ela vai levar um equipamento e eu vou gravar um CD de hinos da harpa para eu na praça distribuir. Presta atenção nisso. Entendeu? Então, gente que está organizada para permanecer funcional. E dizer assim: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Por que agora aí, você não deixa como uma tarefinha de casa, leva para casa para fazer isso. Você chegar em casa hoje e fazer uma relação, uma lista de coisas, que você, sabendo quem você é, com a funcionalidade que você tem, com os potenciais que você carrega. Quantos aqui tem potenciais que Deus deu para você? Levante a mão, todo mundo deveria levantar a mão e falar assim: não, eu sei que eu sou capaz de muita coisa. Eu sei, isso, faça isso mesmo. Diga de novo, levante a mão aí. Eu sei que eu posso muitas coisas, porque o Senhor me deu potenciais e capacidades. Entendeu? E põe lá diante de Deus: Senhor, olha, eu quero funcionar nas suas mãos. Porque isso vai trazer para você esse ingrediente aí, que até agora eu falei assim, ó, escolha viver. Mas como que a gente tem que escolher viver? É com alegria. É com alegria. O apóstolo Paulo, lá aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte, no capítulo número 1, deixa eu colocar uma marquinha aqui e abrir lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, estou indo com você para dar tempo de você chegar se você quiser. Aqui na TV é mais ligeiro, né? A princípio mais fácil. Mas diz assim, Paulo apóstolo, Filipenses capítulo 1, versículos de 21 e seguintes. Ele fala assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, eu estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. A fé que produz alegria. Esse é o meu objetivo, Paulo dizendo, da cadeia, preso. Se eu ficar vivo, eu tenho um propósito. Quero ajudar vocês a crescerem na fé, porque isso vai trazer alegria para vocês. E depois, mais para frente, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 4, eu preguei não faz muito tempo: alegrai-vos no Senhor. Uma vez mais, alegrai-vos em quem? No Senhor. No Senhor. Então, a fonte dessa alegria é essa ideia de a gente se organizar em Jesus. Quando Deus fez vocês, estão comigo? Deus te fez com desígnio. Deus te fez com propósito. Eu acabei de propor e vocês fizeram isso, pastor Fábio, irmã Conceição. Nós dissemos assim: Senhor, eu sei que eu tenho muito potencial, que tem muita coisa que eu posso fazer da minha vida. Se você quiser, você pode se rebelar contra isso. Você pode. Não vou usar isso para Deus, não. Vou me organizar na minha vidinha, desculpe dizer, vou viver uma vida medíocre, limitada, ensimesmada, só para mim mesmo. É assim que eu vou, porque para mim, eu sou da turma do tá bom assim. Tem a turma do tá bom assim. Colocou limite. O nome disso, desculpe, alguém precisa dizer para você, é mediocridade. É viver da média para baixo. E aqui não é para acusar, é para libertar você. Aqui é porque alguém tem que dizer. E a minha vocação passa por dizer as coisas que as pessoas precisam ouvir. Passa por isso. Passa por isso. Então a gente sempre precisa parar para pensar. E presta atenção, gente, está todo mundo aqui. Imagine todos vocês. Aí dá uma olhadinha para o seu lado e fala assim: o pastor está falando com você também. Imagine todos vocês, cada um de vocês, todos vocês aqui,
engajados em algum tipo de trabalho a partir da nossa igreja. Todo mundo servindo de alguma maneira. Olha como cresce a nossa capacidade de acolher pessoas, de servir pessoas, de cuidarmos uns dos outros. Então, volto a perguntar, o que é que você está fazendo com a sua vida? Para te desafiar, para te instigar. Tem coisas que você carrega que são apequenamentos seus, que você fala, não, mas eu assim, do jeito que eu estou. Pessoal, tem pastor para ajudar você a lidar com isso, no sentido de ajudar você a pensar. Tem vida de oração para você se resolver desde os bastidores do seu quarto. Tem, enfim, caminhos. O que você não pode é não lidar com estas coisas que limitam, que apequenam. E aqui é para libertar você, é para você sair daqui dizendo, não, eu vou lutar com isso que me paralisa, com isso que me impede, eu vou lutar com essas coisas que estão aqui, essa voz que vive falando que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou menos. Não tem isso. Não tem isso. Deus te chamou, pronto, sinta-se chamado, responda a esse chamado. Responda a esse chamado. Amém, queridos? Responda a esse chamado. Busque ajuda do tamanho que você precisa e o quanto antes. Busque ajuda. Então, faça isso, porque o que é que nós precisamos? Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Vamos dizer juntos? Alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Agora vamos colocar na primeira pessoa. Alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. É isso. Para vencer as resistências e você dizer, eu tenho essa capacidade, eu quero colocar à disposição de Deus. Eu quero colocar à disposição do reino. Eu quero colocar à disposição da igreja. Vou contar um negocinho para vocês aqui, não vou mencionar nada. Eu fui pregar há pouco tempo no retiro do pessoal da terceira idade de Itatiba, o FIC. São os fiquetes. É assim que eles... É verdade. Entendeu? E aí então tinha lá uma querida, ela está vivendo um luto muito severo. Já de algum tempo. Já de algum tempo. E aí então, eu preguei uma mensagem, e aí ela me procurou, ela falou, pastor, eu preciso reagir. Eu preciso reagir, não sei como. Aí eu disse para ela, minha querida irmã, a melhor reação que a gente pode oferecer é a gente se consagrar para Deus nos usar fazendo algo em favor da causa dele. Quando o seu pastor pedir ajuda para alguma coisa lá na igreja, a irmã diga assim, pode contar comigo. E a irmã vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Como Deus vai curar a irmã desse processo pelo qual a irmã está passando. E aí, sabe o que aconteceu? Isso foi numa quarta-feira de manhã. Depois eu preguei à noite. Na quinta-feira de manhã, o pastor Carlos Eduardo foi pregar. Daí ele fez o fechamento. Daí eles estão num processo de mudança de casa, de expansão da igreja. E aí ele comentou algo e disse assim, e eu quero contar com os fiquetes também. E sabe o que aquela senhorinha fez? Ela levantou a mão no entusiasmo e falou, pastor, eu sou a primeira aqui com a qual o senhor já pode contar. No meio da palavra, no meio da pregação. Mas tinha um entusiasmo nela, que depois que terminou aquele culto, ela veio me dar um abraço e falou assim, pastor, quando ele disse, e o Espírito Santo me fez lembrar do que o senhor tinha me falado, eu levantei a minha mão, sabe como eu estou me sentindo? Curada. Curada e pronta para continuar. Olha o que Deus faz em coisas simples, gente. Uma palavra que a gente libera, uma resposta que a pessoa oferece num ambiente cultico, assim, de uma palavra sendo dada, e o Senhor, Ele faz a obra. E é coisa assim, gente, que a gente precisa entender que o Senhor, nisso, Ele está. Então, a melhor maneira que tem, pessoal, é a gente, então, viver, escolher viver, e viver com essa alegria no Senhor, mas não é só escolher viver com alegria, tem mais uma coisinha que eu escrevi ali, é viver com sabedoria. Então, mais uns minutinhos para a gente fazer isso. Como é que a gente, portanto, precisa viver com sabedoria? E aí, nesse texto aí do Eclesiastes, tem 4 coisinhas que eu quero colocar para vocês, muito brevemente. Primeiro lugar,
nós precisamos ter humildade para aprendermos uns com os outros. Aqui diz o texto, no versículo de número 9, do capítulo 12 do Eclesiastes, voltando para o nosso texto base, para a exposição da palavra, que o mestre era considerado sábio, ensinou ao povo tudo o que sabia, mas com muita atenção, estão comigo? Esse que ensinava com muita atenção, ele ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O que ele teve? Humildade para aprender com outros. Humildade para aprender com outros. Deixa eu citar uma coisa para você. Esses dias aqui, eu escutei de um pastor chamado, acho que é Lamartine Pozzella. Eu vi um testemunho do Luciano Camargo. Do Zezé de Camargo e Luciano. Ele contando o testemunho dele, como é que ele está nesse processo de ter ido para Jesus, enfim. Né? Mas algumas coisas assim que eu achei interessante nele. Ele falou na jornada musical dele, ó, presta atenção nisso. Ele é um baita cantor. Um baita cantor. Entendeu? Agora mesmo no CD que ele gravou aí há pouco tempo, ele fez todas as vozes. E é de uma maneira assim intuitiva. Mas apesar de ser intuitivo, o que ele falou que no processo dele como cantor, e quanto mais agora que ele falou que ele entendeu a fé, e ele entendeu para a vida dele, olha que descoberta. Ele falou assim, eu comecei a ouvir-me cantar e fazendo as muitas vozes que eu percebi eu sou capaz de fazer, mas eu percebi que estava tudo muito igual. E que por isso estava limitando a minha capacidade. Aí o que eu fiz? Eu convidei um amigo, que é produtor, para me ajudar a eu me reinventar, porque eu sei que eu posso mais. Olha a consciência da fé, o que faz com uma pessoa. E a gente está falando de alguém que é conhecido mundialmente por conta do dom e do talento que ele tem. Isso é humildade. Isso é gente que sabe que precisa de ajuda para poder mais. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer? Saber ouvir o que Deus na vida tem para continuar ensinando para a gente. Hoje aqui vocês não estão me escutando? Então eu estou, de uma certa forma, sendo um mensageiro para ajudar você. Ó. Presta atenção na sua história, a maneira como Deus está tentando ajudar você a aprender algumas coisas, a se perceber, a se conter, a como fazer, a como falar, a como funcionar, e fazer tudo isso com um critério que te conduza para cima, que extraia o melhor do que você pode, para você viver com a tal sabedoria. Você quer ser sábio na sua vida? Quer que apareça a sabedoria na sua vida? Então tem que ser humilde. Fazer uma reflexão humilde daquilo que você tem que aprender com os outros. Então envolve leitura, envolve aprofundamento, envolve gastar tempo com isso. Os irmãos estão comigo? Porque às vezes eu começo a falar disso, a pessoa já fica cansada de pensar que ela vai ter. Mas viu, sabedoria não vem sem intencionalidade, sem aprofundamento. Não vem. Não vem. Então lembra da turma do tá bom assim? Vamos sair dessa turma? E vamos aprofundar, vamos crescer? Sim ou não? Eu estava perguntando aqui para sua filha, Roberley, quantos dias por semana ela treina? Porque para fazer as coisas que ela faz em cima de um cavalo, meu Deus do céu, eu já fico fico apavorado quando eu vejo a Antonelinha lá, vai para cá, vai para lá, e o tambor aqui. Eu falo, meu Deus, tem que ter muito treinamento, tem que ter muita dedicação. E esses dias ela passou aqui andando, aqui com a família, eu dei um abraço nela, e eu falei para ela assim, ó, tão dedicada quanto você é com o seu cavalinho querido lá, você permaneça dedicada com Jesus. Não foi isso mesmo, meu amor? Para você ser um instrumento nas mãos de Deus para levar Jesus. Não é? Porque não é à toa. Que Deus faça com que a sua família, Roberley, anuncie Jesus por onde vocês forem aí. Mas é só para comparar o seguinte, tudo que envolve excelência, envolve dedicação. Tudo. Tudo que envolve excelência envolve dedicação. Então a gente não pode, na vida, se a gente quer sabedoria, a gente precisa
ter a disposição de crescer. Sabe por quê? Porque assim, presta atenção, se eu não pregar com você, se eu não pregar para você, não é falando alto, gritando, não é nada disso que eu quero, mas assim, com esse brilho nos olhos, você não vai acreditar, vai, Richard. Se você não ver esse brilho nos meus olhos, você não vai acreditar. Vai ser só discurso. Vai ser só assim, na base da força, o cara tentando passar alguma coisa. Mas não é. Tem que ter brilho nos olhos. Diga para quem está ao seu lado assim, tem que ter brilho nos olhos. Brilho nos olhos, sabe o que é isso? Paixão por Jesus. Paixão pelo céu. Paixão pelas coisas de Deus que querem fazer sentido na vida da gente aqui na terra. Daí a gente garra o ministério, a gente faz acontecer para a glória de Deus no poder do Espírito Santo. Porque tem brilho nos olhos. Tem que ter isso, peça isso para Jesus. E por isso que a gente precisa de uma outra coisa que está aqui, que diz que as palavras do sábio, versículo 11, acompanha aí. Então acompanha direitinho, tudo certinho. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados. Haste de ferro como que está lá no Salmo 23? O bordão e o cajado, é o bordãozinho. É o que diz assim, vai, vai, vai. Não é assim mesmo, irmão Antônio? Estou falando certinho? Para fazer o bichinho andar, dar aquela cutucadinha. Mas o prego é o que fixa, é o que segura. Tem que ter movimento e tem que ter contenção. O que lembra isso, Vânia? Estou falando para você, mas serve para todo mundo, viu? É ruim assim quando o cara olha para a gente, faz uma pergunta, né? A gente fica assim, né? Nossa, e agora tem que responder? Calma. Lembra equilíbrio, gente. Moderação. Vamos falar sério? Num tempo de gente tão destemperada, tão desorganizada das emoções, um pouquinho de equilíbrio vai bem, sim ou não, gente? Sim ou não? De gente doente nas emoções, assim, que... Não é? E isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você por diversos motivos, viu? Aqui também não é acusando, é só fazendo uma leitura que o nosso tempo é um tempo complicado nessa área aí. O que está acontecendo com a gente? Que tipo de pressão é essa que a gente está recebendo, que faz a gente ficar assim, não é? E cada um tem a sua história, histórias difíceis, histórias doloridas. Mas olha, o que é que a palavra de Deus diz que a gente tem que ter aqui? Moderação, equilíbrio. Você sabe de onde que vem a ideia da palavra mansidão? Da força que a gente tem canalizada numa mesma direção. Por isso que lá em Provérbios tem um versículo que diz assim, que o homem forte de verdade, Miguel, não é aquele que toma uma cidade, mas que controla a si mesmo. Olha que coisa. É aí que está a nossa força. Então precisa ter equilíbrio, precisa ter moderação. Isso tem a ver com sabedoria na vida. Então tem que ter humildade para ouvir, aprender, seguir aprendendo a vida inteira. Tem que ter equilíbrio, tem que ter uma outra coisinha importante. Estão acompanhando comigo? Magda, tudo certinho aí, filha? Aline, tudo certinho aí? Tudo certinho? Tem que ter, portanto, reverência. Olha o capítulo 12, versículo 13. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus. Tema a Deus. Então, essa coisa da sabedoria tem a ver com humildade, tem a ver com equilíbrio, com moderação, mas tem a ver com reverência. Então, a gente precisa cuidar diante de Deus do nosso relacionamento com Ele, levar Ele a sério. Então, tem que ter tempo a Deus. Vou dizer de novo, temos que ter tempo de qualidade com Deus. O tempo que você tem com a sua esposa, continua. Com o seu marido, continua. Com os seus filhos, continua. O tempo que você tem de qualidade aí, que você fala assim, não, uma vez por semana, não abro mão de jogar a bolinha lá com os amigos, de tomar aquele cafezinho com as minhas amigas, de fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso faz parte da nossa história, não é proibido, não está proibido. Mas e o seu tempo de qualidade aí diário com Deus? Você tem? Não tem? Tem que ter. Você tem que cuidar disso. E a coisa básica, que de novo eu vou dizer, vida de oração, vida de leitura da palavra, de bons livros. A gente tem uma biblioteca excelente aqui. Se você não tem livro, a gente arruma livro para você ler. Arruma material para você crescer, que nem a gente está falando aqui. Mas tem que ter tempo.
para você nutrir o seu relacionamento com Deus, e assim, Felipe, cuidar do que acontece diante de você, dentro de você, na presença de Deus. Antes de você ir brigar com quem quer que seja, você tem que ir lá falar como que você está, o que você está sentindo para Deus. Você tem que se conter primeiro. Primeiro você vai lidar com você mesmo, com Deus, para depois você lidar com o que seja que você tem que lidar com o outro. Porque senão não vai dar bom. Não vai dar bom. Deu para entender isso? Então a gente precisa. Isso é um princípio de reverência, né? Porque se você sabe que você é destemperado, a sabedoria está na moderação. Então, por que é que você vai lidar do seu jeito antes de falar com Deus? Falta reverência, falta levar em conta aquilo que você sabe com Deus já. Então, vai lidar primeiro com quem você é, para depois lidar com o outro. Essas coisas assim, para ajudar a gente a ser mais funcional. Agora, uma coisa que é importante, nós precisamos entender que, portanto, não vai acabar em pizza, pessoal. A gente está falando de vida, de desfrutar a vida, mas não é assim de qualquer jeito. Por isso que é com alegria no Senhor e é com sabedoria, porque olha como diz o versículo final aqui do texto, porque Deus nos julgará de todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Então tem que ter uma consciência, então precisa de ter reverência. A palavra de Deus vai chamar o Senhor, Gênesis 18, 25, só para citar, de o juiz de toda a terra. Vai chamar em Hebreus de o juiz de todos os homens. O apóstolo Pedro vai dizer para a gente, 1 de Pedro 4, 5, que nós teremos, todos nós, vivos e mortos, que prestarmos contas a Deus. Então, como é que a gente lida com esse potencial de maldade que a gente carrega? Com vida devocional. Deu para entender isso, pessoal? Esse é o lado da sabedoria. E para fechar aqui, diz o texto bíblico, versículo 13, tema a Deus, mas ele completa, obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o, vamos ler juntos lá, dever de todos. Então aqui tem uma submissão. E você sabia, pergunta para quem está lá, você sabia o que o pastor vai falar agora? Sabia já? Sabia não? Sabia? Que, entenda isso, ser submisso é sinal de inteligência. É sinal de inteligência. É um sinal, vamos colocar a palavrinha que a gente está usando aí, é um sinal de sabedoria. Porque é tudo de bom para a nossa vida. Seguir o conselho de Deus é o que ajuda a gente. Fazer do nosso jeito é o que estorva, é o que atrapalha, é o que dá ruim. Oi, minha querida. Ah, tá. Tem um HB20, placa FMZ 8C34, fazer a gentileza de tirar com urgência. Então, se estiver aqui o proprietário, por gentileza, ou a proprietária, uma gentileza aí que chegou para a gente, tá bom? Ok? HB20, placa FMZ 8C34. É isso. Pelo jeito não está aqui. Então, o que a gente precisa? Levar Deus a sério, a maneira como vivemos importa. Obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Então, o que é que a gente sabe e que a gente está negligenciando? É simples assim, né? Então, isso é lá em casa, isso é na vida. Aquilo que a gente já aprendeu. Então, levar Deus a sério nesse sentido é um sinal de sabedoria. Então, essa palavra de hoje de manhã, para mim e para você, é a palavra que é para fechar essa coisa de fazer a escolha. E a escolha é pela vida. E uma vida com alegria e com sabedoria. Hoje de manhã eu desejo que você saia daqui escolhendo viver com alegria e escolhendo viver com sabedoria. Amém? Ajudou você a pensar essas coisas? Você tomou decisões aí? Tomou decisões? Porque agora o que faz diferença é o que você vai fazer com o que você ouviu. Vamos pedir a Deus que nos ajude? Vamos nos colocar em pé para a gente poder fazer a oração? Vamos orando.
Ainda não terminou? Participe da oração, tá bom? Se você pode, por favor. Seja intencional nisso. Deus nosso Pai, nós viemos aqui hoje pela manhã, e na presença do Senhor, que é o Deus da vida. Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos aqui, meu amado Deus, nesse ambiente cheio de vida. A vida flui neste lugar, do trono do Senhor, estabelecido, ó Deus, nos céus, que invade a vida da gente aqui na terra. Do Teu trono flui esse rio, que é um rio de águas vivas, que traz vida para a gente. Vem mesmo sobre a gente agora, e encharque-nos com a vida do Senhor. Dá-nos vontade de viver. Nós estamos aqui, queremos viver, e viver com alegria, e viver com alegria no Senhor. Ajuda a gente se organizar melhor, nessa nossa estrutura chamada Jesus, com essa pessoa maravilhosa, chamado Senhor Jesus. Nós estamos de novo hoje de manhã, escolhendo Jesus, como alguém com quem nós vamos andar. Nós queremos andar com Jesus. Talvez alguém que chegou aqui, que ainda não estava andando com Jesus, está dizendo: agora eu estou decidido, eu vou andar com Jesus. Alguém que um dia já andou com Jesus, chegou aqui, mas não estava mais andando com Jesus, mas está aqui. Bendito seja o nome do Senhor, meu amado. O Senhor trouxe essa pessoa. Obrigado, Senhor, porque essa pessoa já se decidiu, e nós te louvamos por isso, Senhor. E essa pessoa também disse: eu vou andar com Jesus, e eu vou desfrutar da vida com Jesus, e a minha vida será um ambiente de alegria. Eu decido ser alegre no Senhor, eu decido viver contente em toda e qualquer situação, porque nele, Jesus, é nele, tudo eu posso, nele, porque é Ele que me fortalece. Ele é a fonte da vida. Nós declaramos isso aqui agora, na nossa oração, como uma oração: Jesus, Tu és a fonte da nossa vida, Tu és o motivo da nossa alegria, e nós renovamos a nossa decisão de viver hoje de manhã, aqui na Tua presença, e queremos ser sábios na nossa vida. Nós vamos sair daqui mais atentos, dispostos. Nós saímos daqui do tipo de gente ensinável, humilde, que quer aprender com o Senhor, quer aprender com a Tua palavra, quer aprender com o processo que o Senhor tem para ensinar a gente, através de outros que têm falado. A gente não está ouvindo, a gente está fechado, mas nós nos abrimos para ouvir a Tua voz. Queremos desenvolver essa humildade, essa constância, Senhor, em seguir crescendo e amadurecendo. Senhor, nós saímos daqui, nós vamos prestar atenção na nossa funcionalidade. Se a gente está muito agitado, se a gente está muito desequilibrado, se a gente está assim, Senhor, perdendo muito controle, nós hoje pela manhã pedimos: Senhor, ajuda a gente, põe Tua mão, amansa, adestra a gente. Põe Tua mão, Senhor. Nós precisamos de socorro. Nós queremos ser gente equilibrada na vida. Ó Deus, viver com moderação. Estamos aprendendo isso, vamos pedir isso, e nós nos tornaremos gente assim, gente que é cheia da graça, e no momento que a gente precisa, a gente vai dar a resposta adequada para quem quer que seja. Nós vamos funcionar no Senhor, e nós vamos nos realizar nisso, nos alegrarmos do Senhor. Senhor, nós também escolhemos a reverência, e nós escolhemos a submissão, levar o Senhor a sério, e viver a Tua palavra na força do Teu Espírito Santo. Então nós escolhemos a vida, nós escolhemos o Senhor, e nós assim sairíamos daqui abençoados nesta manhã. Essa é a nossa declaração de fé, pela nossa escolha de vida. Nós assim oramos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus o fazemos. Amém
Amém e amém. Bendito seja o nome de Jesus. Oi, vocês estão aí, né? Tem uma canção que vocês querem cantar? Ou vocês querem que eu sugira uma? Aquele tonzinho de dó lá. Gente, vocês sabem que o pastor canta sempre as mesmas músicas, né? O cara é limitadinho, né? Mas tem aquela música que diz assim, Jéssica: alegria é viver feliz. Vamos junto nessa? É boa, não é boa? Sim. Aí vocês ajudam com as palmas e cantando também? Achou aí, minha filhinha amada e querida? Não fique nervosa, tá tudo bem. Vamos lá, não é difícil. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão e viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada no amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria, 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 alegria. Todo dia. Essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Alegria, alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Ele nos faz tanto querer como realizar. Ele nos faz tanto querer como realizar. Aplauda Ele por isso. Só Ele pode fazer isso comigo e com você. Bendito seja o nome de Jesus. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma semana cheia de vida para você. Vai na paz, bom domingo. A gente se encontra nos pequenos grupos.